bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do ABBSA. Meu nome é Gabriela Sá, eu sou advogada aqui em Portugal já há mais de 3 anos, onde eu resido também há mais de 3 anos. E hoje o nosso tema é um tema muito esclarecedor, tanto para cidadãos portugueses como cidadãos estrangeiros que residem em Portugal ou precisam de alguma forma atualizar o Estado Civil ou fazer a ação de revisão e confirmação de uma sentença estrangeira para que esta sentença tenha validade jurídica, legal, tenha efeitos legais também em Portugal. E aí, vamos saber mais sobre esse assunto então? Para que serve? O que é a ação de revisão de uma sentença estrangeira? Para que uma decisão, uma sentença, transitada em julgado de outro país, proferida em outro país, tenha validade em Portugal, pelo Código Processual Civil Português, ela precisa, antes de tudo, passar por uma ação de revisão dessa sentença para que o tribunal português competente diga assim, ok, está de acordo com todos os termos também da nossa jurisdição, então pode seguir em frente e essa sentença também pode ter validade aqui em Portugal. Isso tudo está regulamentado lá no artigo 978 e 978 do Código Processual Civil de Portugal. Assim, para que uma sentença proferida em outro país tenha validade e eficácia em Portugal, será preciso antes ela seja validada, revisada e confirmada pelo Tribunal da Relação. Para não ficar uma linguagem tão jurídica e você também não abandonar esse vídeo, vou falar aqui para vocês quais são as ações de revisão de sentença estrangeira mais comuns para brasileiros em Portugal e para estrangeiros em Portugal e até mesmo para quem tem dupla cidadania, Eu vou citar aqui 5 para vocês. A primeira em relação ao divórcio, tanto sendo consensual ou litigioso. Para que esse divórcio ele tenha validade também em Portugal, ele vai precisar passar por esse procedimento da ação de revisão de sentença estrangeira. E uma coisa muito importante para falar sobre esse tipo de ação é que ela só pode ser solicitada através de um advogado. Então é obrigatória a constituição de um advogado para atingir esse fim. E claro, esse advogado ele tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, Não é um advogado lá inscrito na OAB, tem que ser um advogado em Portugal. Primeiro, sentença de divórcio, Pode ser consensual ali ou litigioso. Depois, a escritura de uma união de facto. Aqui em Portugal a gente fala facto, não fato, Fato seria um terreninho que eu tô usando, por exemplo. Então, para que a sua união de facto em outro país tenha validade aqui em Portugal, também vai precisar passar por esse procedimento. Quarto, mas não menos importante, uma sentença de adoção. Se você adotou alguma criança, um menor em outro país e você quer que essa sentença produza os efeitos em Portugal, vai ter também que fazer o reconhecimento dessa aqui em Portugal. A última mais comum é a sentença de regulação das responsabilidades parentais. Isso ocorre quando? Quando existe um divórcio, nesse divórcio existem menores envolvidos e aí algum dos pais fica com a guarda daquela criança, Então, às vezes são pais que residem em países diferentes e aí precisa regulamentar aqui em Portugal também. Ou então, um dos pais passa a vir morar aqui. Então, para produzir esses efeitos, também vai precisar passar pela ação de revisão da sentença estrangeira em Portugal. No caso tanto do divórcio litigioso ou consensual e também da união de facto, da escritura da união de facto, isso é muito utilizado e muito procurado por clientes quando eles precisam passar aos seus descendentes a nacionalidade portuguesa. A mesma coisa ocorre em relação ao procedimento de adoção. Se você é português e você adotou alguém lá no Brasil, por exemplo, isso é regulamentado pela legislação brasileira, para que você consiga alterar, e fazer essa transmissão da nacionalidade para um descendente seu que foi adotado, você precisa também que seja reconhecida essa adoção que foi no Brasil em Portugal. Mesma coisa em relação ao divórcio. Quando a gente fala de nacionalidade portuguesa, é muito importante que o Estado Civil do português sempre esteja atualizado na conservatória. A conservatória ela é o órgão responsável em Portugal pelo deferimento de nacionalidade portuguesa, pela questão de Estado Civil de transcrição de casamento. Então, toda essa parte de atualização do Estado Civil do português vai ter sempre que ser feito na conservatória. Se você é português, se você casou no Brasil, você vai ter que fazer a transcrição de casamento, aqui em Portugal. E se você é divorciado, após esse casamento, você tem que levar essa sentença do divórcio para
o tribunal aqui da relação em Portugal. Importante que para você fazer a revisão da sentença estrangeira de divórcio, presume-se que você foi casado. E se esse casamento não tiver regularizado em Portugal, antes de tudo, você vai ter que fazer a transcrição do seu casamento diretamente no conservatório para depois fazer o reconhecimento do divórcio. Vou falar aqui os documentos principais essenciais para qualquer ação de revisão de uma sentença estrangeira, mas talvez eu esteja falando grego para você, porque de qualquer forma você vai precisar de um advogado. Então é muito importante que você busque essa consultoria, essa assessoria, na verdade, para conseguir protocolar essa ação de revisão, tá? Se você tiver qualquer dúvida, nosso e-mail aqui do escritório geral@abbsa.pt está disponível para vocês. Tem o nosso canal também pelo site, tem o nosso Instagram. Já aproveita, segue no Instagram @abbsa.pt. Se tiver dúvida, e-mailzinho. E se quiser saber qualquer novidade sobre Portugal, também segue lá. Vê o nosso site, que lá tem o nosso blog com todas as informações que eu tô falando aqui pra vocês. No nosso blog tá tudo escrito. Então, se você é da leitura e prefere ler, vai lá pro nosso blog. Primeiro de tudo, a certidão de nascimento dos intervenientes, ou seja, das partes, né, envolvidas. No caso do português, pode ser o assento de nascimento daqui, ou o BI, ou o passaporte português. No caso do brasileiro, a certidão de nascimento realmente, junto ali com um documento de identificação também. Passaporte ou RG, algum documento de identificação, CNH também pode ser, tá bem? Também a identificação da morada das partes. Se uma das pessoas, né, morar aqui em Portugal, vai ser para o tribunal da relação daquela zona, mas se os dois morarem fora de Portugal, vai ser o tribunal competente, é o Tribunal da Relação de Lisboa. Você também vai precisar de cópia dessa certidão, óbvio, tudo apostilado sempre pela Convenção de Haia, cópia dessa decisão aí, dessa sentença, né, transitada em julgado, respeitando ali o contraditório, a ampla defesa, todos os princípios jurídicos, para que fomente aí a boa condução, que tenha sido bem conduzido o seu processo no Brasil. Isso é verificado também pelo Tribunal da Relação aqui em Portugal, né? Ele vai olhar a sentença e vai falar: ok, tem essa sentença. E como foi dirigido esse processo? Foram respeitados todos os prazos, todas as partes foram ouvidas? Quando se trata de qualquer processo em comum acordo, é muito mais rápido e isso também pode ser feito representado pelo mesmo advogado. Então, no caso de uma ação revisional de uma sentença de divórcio, por exemplo, eu que sou advogada, posso representar tanto, por exemplo, a ex-cônjuge e o ex-cônjuge. Então, eu posso representar tanto um como o outro, e isso faz com que o processo seja muito mais rápido. E por último, além da cópia dessa decisão, né, e de como foi o processo, a procuração forense para o advogado que vai te representar em Portugal. Bem, se vocês tiverem aí qualquer dúvida sobre esse tema ou precisem de uma assessoria para fazer aí a revisão da sentença estrangeira, seja de que natureza for, pode ser qualquer uma outra também que eu não tenha citado aqui, as que eu citei foram as 5 mais comuns, tá? Por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer falar com vocês, saber da história de vocês e também ver como a gente consegue ajudar. Pode seguir lá no Instagram, segue a gente no LinkedIn. A gente quer deixar as pessoas super informadas acerca de Portugal e trazer também sempre a visão jurídica, já que o ABBSA é constituído por 3 advogadas aqui em Portugal, 3 brasileiras, cada uma no lugar do Brasil, mas 3 brasileiras. Bom, espero que vocês tenham gostado, já curte esse vídeo, encaminha para quem precisa e, óbvio, né, se inscreve aqui no canal para saber mais de todas as novidades sobre o Portugal. Um beijo, gente, até a próxima!